Olá, meu nome é Amanda Bezerra Carvalho. Vim fazer uma apresentação para vocês aqui, bem rapidinho, sobre o tema bioprospecção de espécies vegetais amazônicas. Bem, eu faço mestrado em botânica e eu vou apresentar esse tema que é um pouco complicado, é bem longo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para vocês entenderem a importância da pesquisa de base e da bioprospecção. Mas o que é bioprospecção? Bioprospecção é a busca sistemática por organismos que tenham um potencial econômico levando ao desenvolvimento de um produto. Esses organismos, eles podem ser animais, plantas, fungos e até mesmo bactérias. E esses produtos que vão ser desenvolvidos podem ser os alimentos, medicamentos e até mesmo inseticidas. E como exemplo, posso trazer para vocês aqui o café, que é oriundo do cafeeiro, o perfume Chanel número 5, oriundo do pau rosa. E, claro, que não poderia faltar a cloroquina, que também tem origem natural. Além disso, os outros dois tratamentos, a ivermectina e a azitromicina, usados para o tratamento do coronavírus, que são oriundos de espécies de bactérias. E o paclitaxel, que é um quimioterápico muito importante, oriundo de uma planta chamada Taxus bravifoli. Mas, ok, como se chega até esses medicamentos? Bem, sabe-se que as plantas são capazes de produzir substâncias denominadas metabólitos secundários. Esses metabólitos estão ligados à adaptação ao meio ambiente em que ela está inserida, seja na disponibilidade de nutrientes, na luminosidade e entre outras características que aquele ambiente proporciona, gerando assim a defesa, a reprodução e a competição por meio dessas substâncias, das quais as plantas podem produzir. E essas substâncias, elas têm acaba tendo atividades bioativas. Mas ok, sabe-se que temos uma grande quantidade de substâncias, a gente também tem uma grande biodiversidade, e a biodiversidade está ligada à diversidade de metabólitos secundários. E melhor para falar de biodiversidade do que a própria Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, ela está em 9 países na América do Sul, e a gente pode estimar que existem mais cerca de 14 mil espécies de árvores na Amazônia. Mas como a gente pode ter uma noção de quais plantas a gente vai fazer a bioprospecção? Bem, a gente pode escolher os critérios quimiotaxonômicos que estão ligados aqui à classificação química dessa planta, de acordo com a classificação biológica, claro. E um exemplo desses é o THS, que ele é estritamente do gênero cannabis, por exemplo, a maconha. Outro critério para escolher uma planta para se bioprospectar são os critérios etnofarmacológicos. No caso, significa procurar o conhecimento tradicional de populações sobre plantas medicinais. E seguindo esse critério, existe uma chance de 25% de encontrar uma droga que seja ativa contra o câncer, uma droga antitumoral. Certo. Aí escolheu a planta e nós vamos entrar na parte da fitoquímica. A fitoquímica é estudar a química daquela espécie. Basicamente, ela segue esse fluxograma que vocês estão vendo, e a gente inicia com a preparação dos extratos na fitoquímica clássica. Os extratos, eles basicamente são solventes, dos quais eles cuidam de retirar as substâncias dessa planta do material vegetal. E o mais comum dos extratos é o chá. O chá, que é o solvente, a água, cuida de retirar as substâncias ativas e, então, ao ser ingerido, ele tem essa atividade. As substâncias que foram retiradas pela água vão ter essa atividade dentro do corpo humano. Além disso, também podemos citar o metanol, o álcool, o cloroforme como solventes orgânicos para se utilizar nos extratos. E também existem os óleos essenciais, no qual ele consiste na condensação do vapor. Quando coloca o material vegetal para ferver junto com a água, a gente condensa esse vapor e aí temos o óleo essencial com substâncias voláteis, que são essas substâncias responsáveis pelo cheiro. E também tem o óleo prensado, né? Que é o óleo prensado quando comprime aquele material vegetal e sai um óleo. Certo. Aí, a partir disso, nós realizamos o fracionamento, que visa a separação das substâncias presentes naquele extrato, naquele material.
Basicamente, usa-se técnicas de cromatografia, que são essa separação, e a gente pode observar, por exemplo, que quando ele é cotado aqui no início da amostra, em um ambiente fechado, quando sobe o solvente da amostra, ele separa as substâncias presentes na amostra. Então, a gente já tem uma separação aqui nessa imagem. Outra forma também é a cromatografia em coluna, onde ao ele cotar aqui a amostra, a gente vai, de acordo com o que vai descendo a amostra, com a gravidade, abrindo essa torneirinha, elas vão se separando. Vocês podem observar que aqui já são 3 substâncias da amostra inicial, e elas são separadas em frações. A partir disso, a gente tem a purificação. A purificação pode ser pelo cromatógrafo de alta eficiência, onde ele vai fazer várias injeções para purificar e retirar qualquer outro resíduo que está junto daquela substância de interesse. Aí, ok, certo? A gente vai saber disso por meio de um registro, que é um espectro. Esse espectro vai me mostrar, por exemplo, qual é a substância majoritária e se ela é a de interesse. E a partir daí, nós podemos seguir para a parte de isolamento, caso ela já esteja purificada. Isolamento, ele é a parte mais complexa, porque a gente pode fazer a técnica de ressonância magnética nuclear, que é uma técnica extremamente difícil. Ela consiste em princípios de química e física quântica. E aí a gente tem o quê? A molécula está presente no campo eletromagnético, e esses átomos no campo eletromagnético, eles vão absorver uma onda eletromagnética e que vai gerar uma reação no núcleo. O núcleo do átomo vai reagir e aí vai medir, de forma bem básica, vai medir a reação desse núcleo. E aí vai gerar para mim também um espectro. E esse espectro, ele vai me mostrar esses picos que vocês podem ver, e esses picos podem me dizer o número de átomos, sejam eles podendo ser de carbono ou hidrogênio. Tem a ressonância de carbono e de hidrogênio, e eu vou saber o número, o tipo de ligação, com quem ele está ligado. Por exemplo, aqui a gente tem um carbono ligado a um cloro, ligado a um hidrogênio. Quantos átomos eu tenho? E também o número, os átomos que estão presentes, que são vizinhos nessa molécula. E aí eu vou juntar todas as informações e montar o meu quebra-cabeça. E além disso, eu também tenho a espectrometria de massas, que também é uma técnica que consiste em ionizar a molécula e separar ela em 2 íons de acordo com a carga e a massa. E aí eu vou obter também um espectro no qual eu posso interpretar e obter a massa da substância e também a fórmula molecular dela, para aí a gente poder elucidar essa molécula que a gente isolou. Mas ok, a gente tem já, depois de todos esses tempos, a gente tem a nossa molécula isolada. E aí, ela tem uma atividade bioativa? Como nós vamos saber? Por meio de testes. E esses testes, eles podem ser os mais básicos, a antibacteriana, por exemplo, contra bactérias de uso clínico, a atividade antifúngica, no qual eu verifico contra fungos clinicamente patológicos também, causam dermatites ou até mesmo doenças sexualmente transmissíveis. Até antimalárica, atividade antimalárica, que eu verifico, por exemplo, a capacidade de inibir o plasmódio. A atividade antioxidante, que vem ganhando bastante atenção hoje em dia, por quê? Porque os radicais livres, eles são capazes de envelhecer a célula. E radical livre é uma substância muito instável, e o antioxidante, ele tenta estabilizar essa substância. A atividade antiangiogênica, que também vem ganhando destaque, a gente faz lá no laboratório onde eu trabalho, que é verificar a inibição dos vasos sanguíneos. Como verifica a inibição de vasos sanguíneos e por que isso é importante? A gente sabe que os tumores, eles crescem justamente por causa da nutrição por meio dos vasos sanguíneos. E aí eu verifico, impedindo essa nutrição, esses vasos sanguíneos, eu tenho a queda, a morte do tumor. Outra forma é a clara atividade citotóxica agindo contra realmente o tumor anticancerígeno, o tumor cancerígeno. E também a verificar a toxicidade dessa molécula, que por meio de animais de laboratório, sejam ratos, camundongos, e aí verifica se existe uma toxicidade aguda ou crônica durante algumas semanas. E aí a gente entra nas fases da pesquisa avançada. A pesquisa avançada, ela está mais voltada, por exemplo, para verificar que se a substância que agora já é um fármaco, ela tem atividade. Depois da pesquisa da pré-clínica com os animais, entra nos voluntários saudáveis, que dura algumas semanas,
para verificar se esses voluntários não têm um efeito colateral. E aí eu administro na população-alvo. Essa população vai me dizer, por exemplo, se existe algum tipo de... se tem realmente essa atividade, né? E aí vou entrar na fase 3, que é o estudo multicêntrico randômico, onde a substância vai ser administrada junto com o placebo para nós sabermos se existe uma atividade realmente ou se é só uma coisa psicológica. A partir daí existe a aprovação e depois uma farmacovigilância, que é a parte mais importante de verificar se não existem outros efeitos colaterais que não foram visualizados nas fases anteriores. E também há novas indicações, que é o caso da cloroquina, que ela era inicialmente para o tratamento de malária. E falar um pouquinho dos medicamentos de origem natural, já puxando o caso da cloroquina, né? Ela é um derivado sintético da quinina, essa substância que nós vemos aí. E ela foi isolada da Cinchona officinalis. Ela é eficaz clinicamente comprovada contra a malária e também para tratamento de lúpus, alguns tipos de lúpus. E ela gera, em 2018, um mercado de 800 milhões de dólares. E a gente pode citar, por exemplo, uma curiosidade da gin tônica, né, que na Guerra dos 80 anos, a substância, a gin tônica, no caso, ela originou-se a partir do caso, no caso dos soldados, eles queriam combater a malária, tomavam chá da quinina, porém, como tem um gosto muito amargo, eles misturavam com gin, e aí gerou o que nós temos hoje, a gin tônica. Outras substâncias são a vinblastina e a vincristina, que são fármacos quimioterápicos, denominados alcaloides da vinca, essa planta que nós vemos aí. Eles são quimioterápicos, mas existe uma pequena diferença molecular, que é essa aqui, no qual faz a diferença das suas ações. No caso, a vinblastina ela tem uma atividade mais voltada para o câncer de mama ou de testículos, enquanto a vincristina ela tem uma atividade mais voltada para o tratamento de leucemia infantil. A gente vai entrar agora no âmbito mais nacional, que é o captopril. O captopril, ele foi isolado a partir do veneno de Botrop de jararaca, que é conhecido como jararaca do mato, pela equipe do Dr. Sérgio Henrique, da USP de Ribeirão Preto, e ela é usada para o tratamento de hipertensão arterial. Outro fitoterápico que nós temos aqui é o Aqueflan. O Aqueflan ele é usado para o tratamento de tendinite crônica e dor miofascial. E ele foi isolado a partir do óleo essencial de erva baleeira, que tem essas substâncias aqui que vocês podem ver, o muleno e o caiofileno. E ele gera dentro do mercado nacional 400 milhões de reais. Aqui eu tenho uma tabelinha que está um pouco desatualizada, mas já dá para ter uma noção da importância do mercado, o quanto ele movimenta no mercado de substâncias de origem natural. Por exemplo, as substâncias quimioterápicas, como o Taxol, que é o paclitaxel, ele gera até 600 mil dólares por quilo. E a vincristina e a vinblastina juntos geram um mercado valem até 3 milhões de dólares por quilo. É claro que ninguém vai usar 1 quilo de vincristina, mas existem tantos casos de câncer que existe uma necessidade dessa demanda. E a gente vai falar um pouquinho sobre as amazônicas. Cadê as amazônicas nesse âmbito? Bem, a gente tem a Aspidosperma desmanto, que é conhecida popularmente como pequiá do mato, pequiá marfim, e ela tem a substância aspidocarpina, que ela é responsável por atividades antimaláricas. Além disso, também tem a Duroia macrofila, que é com a qual eu trabalho no meu mestrado. E essa planta, ela já foi isolada de seus galhos e folhas a substância, a isoagimalicina, que é uma substância com atividade anticâncer já, in vitro. E também tem a Casimirella ampla, também uma planta amazônica, que tem testes in vitro que comprovam a sua atividade antiofídica, justamente devido à presença desse terpeno chamado lupeol. E aí também a gente entra no âmbito dos óleos amazônicos. E qual é a importância dos óleos amazônicos? Eles têm também grande importância, principalmente por causa do cheiro e dos usos até mesmo tópicos ou quando ingeridos. O caso, por exemplo, a Aniba roseadora, que é o pau rosa, vocês podem ver, o cerne dela é bem rosa,
E graças à grande quantidade de lina logo no seu óleo, existe essa atividade, esse cheiro, esse aroma que dá para o Chanel número 5. Outra é o óleo de andiroba. O óleo de andiroba ele é um potente repelente natural e também tem outros usos. E além disso, temos a Copaíba Landstorff, que é a Copaíba. O óleo de copaíba ele tem atividades cicatrizantes também e também outras atividades como atividade anti-inflamatória. E qual é a importância dessa palestra que eu trouxe para vocês? Eu quero frisar principalmente a necessidade de bioprospecção de espécies naturais amazônicas, nativas amazônicas, porque existe uma necessidade, nós temos uma grande quantidade de plantas ainda não exploradas, então existe sim um potencial bioativo e econômico nessa biodiversidade. E trazer um pouco a conservação e a preservação da flora e da fauna amazônica. Essa conservação, ela tenta, né? Porque nós estamos perdendo a nossa Amazônia para o agronegócio, e infelizmente isso daí é muito... a gente perde a nossa biodiversidade, e acaba que nós perdemos a capacidade, esses materiais para fazermos a bioprospecção. A gente perde uma fauna, perde uma flora, plantas que nunca poderão ser conhecidas justamente por causa de monoculturas. Também trago a importância da pesquisa de base. Tudo que eu apresentei para vocês é o que a gente chama de pesquisa de base, essa tentativa de isolamento de substâncias, porque só existe avanço na ciência com a pesquisa de base. Se não existir, a gente vai ficar estagnado, porque não tem como chegar ao ápice da pirâmide sem ter a base dela, não é? Então, principalmente no ambiente em que a gente vive. A gente está vivendo uma pandemia e a corrida por novos medicamentos, ela está presente a qualquer momento. Todos os dias vocês veem novos fármacos que podem curar o coronavírus, mas a gente precisa fazer essas pesquisas para ter novos fármacos. E, além disso, trazer o valor econômico dos produtos naturais, que vocês viram na última tabela, que existe um grande valor associado, e os produtos naturais ainda não foram explorados. Nós nunca vamos saber se a gente não explorar. Então, existe a necessidade de explorar para atrelar um valor econômico e, principalmente, nós termos voltar esse olhar para a bioprospecção, para a biodiversidade, para a Amazônia e para as pesquisas voltadas na Amazônia, porque elas existem, elas são extremamente importantes para dar valor à nossa floresta. E, claro, de forma sustentável, exploração de forma sustentável sempre. Bem, eu gostaria de finalizar e agradecer aos financiadores da pesquisa, ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde eu trabalho, Laboratório de Biotecnologia e Bioprospecção, minha orientadora, a doutora Cecília Verônica Nunes, por todos os ensinamentos, a Campus Party, ao Átila, a Camila, a todo mundo que aqui está presente, muitíssimo obrigada. Desculpe ter corrido, porque o tempo é muito curto, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. E se vocês tiverem agora alguma pergunta sobre a pesquisa clínica, eu já posso estar aqui respondendo. A gente tem 5 minutinhos, acredito, para fazer essas perguntas. Karen fez uma pergunta aqui sobre o óleo de copaíba. Ele é excelente, ele realmente tem atividade anti-inflamatória. Agora, dizer se ele passar na testa vai passar, às vezes tem esse caso do placebo. Pode ser que tenha a mesma atividade ou só uma coisa psicológica. A Karen também está perguntando aqui sobre os estudos comprovados. Bem, existem alguns estudos comprovados in vitro, mas infelizmente falta muitos financiamento, falta valorizar a nossa pesquisa na Amazônia, que infelizmente a gente publica, mas infelizmente existem muitos obstáculos ainda para a gente ter comprovação in vitro e comprovação em vivo, se existe aquela atividade relatada nos povos culturais sobre. Bem, então, alguém mais pergunta? Renata perguntando sobre quais as estratégias são necessárias para o desenvolvimento de bioprodutos da Amazônia. Então, como eu mostrei para vocês, existem muitas
estratégias vocês podem... Primeiro, a gente tem que escolher a planta, verificar se ela tem atividade, verificar se ela tem relatos na ciência, se já existem atividades comprovadas, se existem relatos de povos, de comunidades, enfim. Bem, é isso, gente. Se vocês têm mais alguma pergunta, deixa eu ver se eu já não pulei. Muito obrigada pelos agradecimentos. Desculpa ter corrido tanto, mas é porque eu realmente não queria passar tudo o que é importante da pesquisa clínica para vocês. Da pesquisa clínica, da pesquisa de base e da bioprospecção de espécies amazônicas, que é uma coisa que tem que ser valorizada, justamente para valorizar a pesquisa na região amazônica. A gente tem um tempo ainda? Tem mesmo. Então, temos tempo. Quais são os desafios da bioprospecção de plantas medicinais de uso laíta? Então, eu não comentei isso porque é uma coisa muito burocrática. Infelizmente, bioprospectar plantas medicinais de uso popular, ela tem um grande desafio, que é justamente o que a gente chama de CIGEM, que é um conselho de ética, que protege o patrimônio genético, ele protege o patrimônio, o conhecimento tradicional. Existe a necessidade de evitar que o conhecimento dos povos, conhecimento cultural, seja utilizado, seja vendido, mas não retorne a esses povos. Por exemplo, usar o conhecimento deles, fazer um medicamento, esse medicamento nunca vai chegar até eles, porque, querendo ou não, a gente sabe que pessoas, comunidades ribeirinhas, nunca não têm acesso à saúde. E aí, o CIGEM, ele tenta proteger esse conhecimento. Infelizmente, ele acaba colocando uma burocracia muito grande, um desafio muito grande na pesquisa. E acaba que nem o povo brasileiro, nem quem tem acesso, nem quem não tem, acaba não podendo chegar, porque não tem a permissão, a liberação não ter a permissão para fazer esse medicamento. Sem contar o tempo, né? Porque para fazer um medicamento, para a gente ter certeza que aquele medicamento ele tem atividade, a gente vai fazer o quê? Vai demorar anos. Então, desde o início da bioprospecção até o medicamento formado, vai demorar até 10, 20, 30, 40 anos para a gente ter certeza que aquele medicamento ele é seguro e ele pode ser administrado. Biopirataria e bioprospecção. Bioprospecção, como eu disse, é dar valor econômico, e claro, de uma forma legal, claro, né? A gente vai fazer a pesquisa, é uma pesquisa, ela é clínica, ela é científica, existe a liberação de todos os financiadores para a gente fazer essa pesquisa. E a biopirataria, infelizmente, ela ocorre, e quando alguma pessoa verifica que essa planta tem uma atividade, eles vão tentar biopiratear. Pode existir isso. Foi o caso, por exemplo, da seringueira. A gente teve o ápice da borracha aqui em Manaus, no Amazonas, só que alguém foi lá, biopirateou, levou para a Malásia. A produção da Malásia era monocultura, só tinha seringueira, e aí a gente perdeu justamente por causa disso. Então, agora, hoje em dia, a gente tem que proteger as plantas e tudo o que nós temos para evitar esse tipo de biopirataria, proteger o patrimônio que é nosso, por direito nosso brasileiro, justamente para evitar, por exemplo, esses tipos de atitude de biopiratear. Mas é uma coisa difícil, já ouvi relatos atualmente onde eu estudo de pessoas que biopirateiam, pessoas que não têm licença para fazer estudo de algumas espécies, que levam. Hoje em dia, nós vimos um menino, por exemplo, que trouxe uma espécie de naja de outro país. Isso é muito preocupante, mas, enfim, existe a necessidade da gente proteger as espécies e explorá-las de forma consciente e legal. Muito obrigada, Yasmin. Esse feedback é muito importante para mim. Bem, eu acho que é isso. Então, muito obrigada a todos por que estão assistindo. Eu gostaria de deixar meu imenso abraço a todos e principalmente a Campus Party. Tchau, tchau.